ler a palavra de Deus, irmãos, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 18. Provérbios 18, no versículo 21. Provérbios 18, capítulo 21. Provérbios 18, versículo 21 e 22 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O versículo seguinte diz assim: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Amém? Olha só, pode sentar, fica à vontade aí na casa de Deus. Diz assim, acabamos de ler Provérbios, um livro muito conhecido sobre a sabedoria, né, que Deus deu a Salomão. Salomão expressa isso para nós, e ele fala sobre de que a morte e a vida está no poder da língua. É um versículo muito conhecido, mas parece que quando Salomão continua o versículo seguinte, está falando sobre aquele que encontra uma esposa o acha bem, né? E aí, gente, parece que no contexto, quando nós lemos isso, parece que Salomão está mudando de assunto, não é? E Salomão, na verdade, ele não está mudando, ele está trazendo para nós um entendimento de algo mais profundo aqui. Dá a impressão de que quando Salomão fala logo em seguida de esposa, ele está falando que as mulheres falam demais, ele está falando da língua logo em seguida, mas essa não é a verdade, porque Salomão, na verdade, não mudou de assunto. Porque quando nós vamos ler a Bíblia, a gente tem uma aplicação óbvia, uma aplicação direta. Quando a Bíblia está falando sobre o poder da língua, obviamente que a maioria das pregações vão ser ministradas para que a gente tenha cuidado no que falar, na forma que a gente tem que pronunciar, confessar qualquer coisa, porque nós carregamos, né, a morte e a vida na nossa boca. Mas quando nós falamos desse contexto, falando, olha, a morte e a vida está no poder da língua, isso vai trazer mais um medo do que uma própria edificação. Então, queridos, entendendo isso com profundidade, e a Bíblia, quando nós analisamos ela remete toda para a história de Cristo, ela tem a tipificação de Cristo nisso. Então, quando Salomão está dizendo que a morte e a vida está no poder da língua, ele não está dizendo só no contexto de que a gente precisa focar no que nós falamos ou no que nós pronunciamos. Porque quando lemos a Bíblia e não passamos o que Jesus já fez na cruz, ou pela sua obra consumada, a gente às vezes foca somente nisso. Cuidado com o que você fala, que tem poder na sua palavra, na sua boca, de morte e vida. Mas como eu já disse, isso não traz edificação, traz para nós sim medo. E Salomão, ele não pronuncia a palavra, deixa bem claro que a palavra morte e vida, a palavra morte vem primeiro. E não faz sentido para nós, como pessoas que nascem primeiro, e para nascer temos vida, não nascemos mortos, ou seja, nascemos vivos. Então essa palavra está remetendo para alguém. Olha só, porque quando você vai para o contexto de Cristo ele morre primeiro. A história de Cristo, ou seja, a obra consumada de Cristo é através da sua morte. Então Cristo morre, mas ele também ressuscita. E esse que é o poder que a gente precisa carregar. Quando a gente lê o verso e lê na percepção da tipificação de Jesus Cristo, esse verso ganha muito mais força, porque está passando em Jesus. Porque agora a morte e a ressurreição de Jesus agora, ela é liberada através do que falamos. Quando eu entendo que aquele versículo está dizendo, morte e vida está no poder do que falamos ou na nossa língua, está querendo dizer, olha, a morte de Cristo e também a sua ressurreição está no poder do que você fala, do que você pronuncia, do que você confessa. E é isso, queridos, que nós precisamos entender. O que Salomão ele quis dizer que tudo que Jesus consumou naquela cruz por nós pode ser liberado pela nossa boca. Quando ele diz que morte e vida estão no poder da língua, ele diz, logo em seguida ele fala da noiva. Porque foi justamente isso que aconteceu quando Cristo morre na cruz e ele ressuscita, ali nasce a noiva de Cristo também, a sua igreja nasce.
E o versículo, como diz muito bem, aquele que encontra uma esposa, quem encontrou essa noiva? Quem encontrou essa esposa? Foi o próprio Cristo. E essa noiva, queridos, somos nós, somos a noiva de Cristo, somos a igreja triunfante. E nisso, queridos, eu queria reforçar para que você entenda que quando você entende que você carrega morte e vida pelo poder da língua, você está liberando para a sua boca aquilo que Cristo já confessou na cruz. Já consumou, na verdade, na cruz por você. Então, quando você declara que você já é saudável, você está confessando que a cura que você está alcançando, que você almejou, está em Cristo Jesus. Quando você declara que você é próspero, é porque você entende que Jesus tem tudo para nos dar, e por mais que nós estejamos em situações opostas a isso, já foi liberado algo para nós, amém? Então, queridos, quando você confessa que você é saudável, você é próspero, você é abençoado, você está liberando, ou falando com a sua boca, tudo que Cristo já confessou na cruz. E para entender isso, queridos, é muito mais profundo, porque quando nós vamos entender a justiça de Cristo, existem dois pilares da justiça de Cristo, que ela é baseada justamente sobre a morte e sobre a vida. No livro de Romanos, no capítulo 4, versículo 25, diz assim, e ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou para que nós possamos ser justificados. Ou seja, ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, queridos, nós precisamos ter profundidade na palavra de Deus para que tudo que nós confessarmos, ou para que a nossa confissão de fé ela não seja vazia. Nós precisamos entender o que nós estamos carregando. Então, você precisa entender que quando você fala, quando você confessa, você está trazendo algo poderoso, que está vindo diretamente da confissão, da consumação do que Cristo fez na cruz por nós, amém? Então, queridos, olha, entenda isso. Alguém trabalhou, alguém fez algo para que você pudesse ser hoje. Então, ou seja, Cristo morreu na cruz para perdoar os seus pecados, para que você hoje fosse redimido. Então, eu preciso entender isso, queridos, que aquilo que eu falo, alguém já cumpriu. Ou seja, se eu declaro que eu já sou curado, é porque Cristo ele morreu na cruz para que eu fosse curado. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Só que, queridos, para um cristão, e essa mensagem é justamente para um cristão, ela não está trazendo um conceito de graça barata, mas sim para que nós entendamos que Cristo ele não levou somente os nossos pecados na cruz. Porque se ele levasse só isso também não só resolveria, mas olha só, ele se fez pecado por nós. Essa que é a condição que nós precisamos entender, porque quando nós colocamos na condição de que só Jesus levou somente os nossos pecados, ficaria uma obra vazia, mas ele se fez pecado por nós, ou seja, ele assumiu a nossa identidade de pecado, para que nós hoje pudéssemos ser como ele é. E ele assumiu, então, queridos, você precisa entender que ele assumiu a sua condição de pecado, de pecador, para que você hoje fosse redimido, fosse salvo nele. Ele também assumiu as suas doenças para que hoje você fosse curado. Então, queridos, ele levou tudo aquilo na cruz, porque a Bíblia diz que ele se fez pobre para que nós possamos ser ricos. Então, entenda isso, que ele não levou somente a sua falta, mas ele também se tornou pobre. E essa palavra, quer dizer, ela é poderosa porque ela muda a nossa percepção. Ele não só assumiu as suas doenças, mas ele também se tornou doente. A Bíblia diz que Deus o fez enfermar. E isso é poderoso porque traz para nós esse entendimento dessa palavra que é conhecida, que é a que Deus declarou, que o próprio Cristo declarou na cruz, que é estar consumado. Tetelestai. A palavra que Deus declarou na cruz, está consumado. Ele torna na cruz tudo o que nós éramos quando nós não conhecíamos a Cristo. Ou seja, se nós éramos pecadores, Cristo também se tornou na cruz pecador por nós. Se nós éramos doentes, enfermos, Cristo também se tornou enfermo por nós. Só, queridos, que não fica por aí, porque na ressurreição, você, como uma troca que Cristo fez, você se torna tudo aquilo que Ele é. Esta palavra profunda que Deus tem para nós, isso que é o verdadeiro Evangelho, é entender que existe essa troca, existe essa transformação. A obra de Cristo, queridos, ela não veio para consertar quem nós éramos, mas ela veio para fazer com que nós fôssemos uma nova criatura, ou seja, ela não veio para fazer um conserto ou para corrigir algo, mas ela veio para fazer tudo novo. Jeremias reforça muito isso quando nós lemos a história do vaso do oleiro. A Bíblia deixa bem claro que aquele vaso, quando Jeremias estava observando o oleiro dele, aquele vaso quebrou na mão do oleiro, mas a Bíblia diz que o oleiro fez um outro vaso.
aquele vaso não era mais o mesmo, não foi uma remenda, não foi não foi um molde, mas sim, ele foi feito um novo vaso. E esse vaso foi feito conforme bem pareceu aos olhos do olheiro, ou seja, foi feito melhor, foi feito mais aparente. E queridos, e essa tipificação de quando nós voltamos lá também para entender onde Cristo está nesse contexto de vaso do olheiro, nós entendemos que quem que era o vaso quebrado? A Bíblia deixa bem claro que tem um vaso quebrado e tem um vaso novo. Existe um homem que, ao quebrar uma ordem de Deus, ele cai. E a partir dele, então, que a gente fala da primeira criação, de Adão, ele caiu. E Adão é essa tipificação do vaso quebrado. Mas esse vaso quebrado, Deus vem e faz um novo, que é justamente a tipificação de Cristo, que é o segundo Adão, como diz a Bíblia. Cristo vem e é aquela nova criação, é o próprio Cristo. Então, toda a palavra de Deus, quando você vai ler, você encontra Cristo nela, na tipificação, e isso faz toda a diferença, queridos, para nós termos a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, e sabermos aonde nós estamos avançando em Deus de verdade, sabe? Porque às vezes, quando nós declaramos as nossas confissões de fé sem saber qual que da onde vem essa confissão, ou qual que é o princípio dessa confissão, são palavras vazias. Eu sou curado, mas e aí, queridos, qual que é o fundamento disso? Então, queridos, você precisa entender de que não é só falar do que você tem. Eu tenho Cristo. Eu tenho a salvação. Mas você focar naquilo que você é agora. Não é no que você tem, mas sim no que você é. Você agora é filho de Deus. Você tem a presença do próprio Deus dentro de você. O poder do Espírito Santo está dentro de você. Então, quando você entende isso, queridos, as coisas mudam. Porque a Bíblia deixa bem claro, queridos, que Isaías 53, do versículo 3 a seguir, está falando sobre que Jesus foi desprezado, foi rejeitado entre os homens. E a Bíblia também resume, para que você possa entender que no resumo a Bíblia deixa bem claro que em Isaías ele fala, ele levou sobre si todas as nossas dores, a nossa enfermidade. E queridos, quando você vai lendo, que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores, e nos reputamos por aflito e oprimido de Deus. Quando você vai lendo o livro de Mateus, você entende que tudo isso foi cumprido em Jesus, ou seja, ele se fez enfermo para que ele curasse e transformasse a vida, ou seja, trazesse essa transformação para nós. Mas Mateus está trazendo claro, enquanto Jesus caminhava, ele curava pessoas, ele transformava, ressuscitava os mortos, ele estava ali fazendo os milagres e prodígios. Só que o versículo continua, Isaías continua falando, Isaías 53, 5 diz assim, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse versículo está remetendo justamente isso, porque enquanto Jesus passava, enquanto Jesus curava, transformava a vida, está ali, vamos dizer assim, o cumprimento da profecia de Isaías, que nós fomos curados pelas pisaduras de Jesus. Antes da cruz, Jesus também cumpriu o que ele tinha que cumprir na terra. Antes de morrer por nós, ele estava ali curando enfermos, transformando a vida de cada um. Mas Isaías também continua falando, e no versículo 10 de Isaías 53 diz assim, todavia o Senhor agradou Moelo fazendo-o enfermar. E isso quer dizer, queridos, que ele não só trazia cura e transformação, mas o próprio Deus fez com que ele se tornasse agora um corpo de doença. Para quê? Para que tirasse de nós esse corpo doente, essa condição de que nós tínhamos, essa identidade que nós tínhamos. E ele se fez por nós. Então, queridos, Jesus veio, ele não veio só para tirar a doença de você. Ele se tornou a nossa doença para que hoje nós possamos ser saudável. Quantos estão entendendo isso? Diga amém? Então, ou seja, enquanto você está buscando de Deus somente uma cura, na verdade o que Deus se fez, ele já fez enfermo por você. Ou seja, não é para você estar nem buscando uma cura, porque você já é saudável em Cristo. Não significa que ele só tem cura para você, não significa que ele só tem bênção para você agora. É muito mais do que isso. É porque agora você precisa entender que você agora, que é sujeito a doenças, sujeito à pobreza, sujeito a maldições que foram liberadas através do pecado de Adão,
Mas agora você entende que você morreu com Cristo e ressuscitou com Ele. E quando você ressuscita com Cristo, surge um novo cristão, surge um novo eu, com um poder agora que não só é um poder curativo, um poder de ressurreição, mas assim, esse poder que Deus colocou em você para que você é curado, para que você tenha esse entendimento que você é saudável, mas não só isso, esse poder é tão poderoso que se você impor a mão sobre a vida de outra pessoa, essa pessoa também é curada, essa pessoa também é transformada. Esse é o poder da palavra, queridos. Então nós precisamos ter profundidade em entender isso, do que nós estamos carregando. Glória a Deus. Então, queridos, tem cristão que não recebe nem para ele, imagina muito mais ainda transbordar na vida de outras pessoas aquilo que ele está carregando. Por que, queridos, a palavra deixa bem claro que Jesus se tornou na cruz aquilo que nós éramos e nós nos tornamos o que Ele é. Somos filhos de Deus, queridos. Nós estamos entendendo, diga amém. E quando você entende isso, queridos, que as promessas de Cristo para nós, o que Ele nos tornou através dessa nova criação, nós não ficamos lutando pelas coisas que já estão liberadas para nós. Você talvez está enfermo, você precisa entender que você não precisa ficar lutando para ser curado. Você só precisa entender, queridos, que a cura não tem opção para chegar na sua vida, porque você já é curado. Quando a gente fala que as bênçãos do Senhor estão liberadas nas regiões celestiais, todo mundo acha que é algo distante, algo que está longe. Não, queridos, é um lugar onde você vai lá e busca aquilo que já está liberado para você, aquilo que Deus já colocou para você. Então é esse que é o entendimento que um cristão saudável precisa entender e andar na presença de Deus. Porque tudo, queridos, que Deus criou foi criado para um propósito. A Bíblia deixa bem claro que existe propósito, existe o tempo para todas as coisas. As coisas foram criadas para seguir o seu propósito. Um cristão, queridos, ele foi criado para seguir o propósito de Deus. Se você acha que o propósito de Deus é que você fique lutando, passando dificuldade, passando luta, ou que você viva o reino de Deus e transborde na vida das outras pessoas e alcance pessoas também para o reino de Deus. Então, queridos, o que você precisa entender é que o recurso que está liberado para você é justamente para você, porque Deus o capacitou para isso. Deus se fez pobre para que você fosse rico. E às vezes nós estamos lutando para que nós alcançamos recursos, mas olha só, isso é poderoso, queridos, porque enquanto nós estamos lutando por o recurso chegar, a gente precisa entender que esse recurso, ele já tem, por propósito, está na sua mão, porque Deus te capacitou para isso. Exemplos muito bons que a gente precisa entender, queridos, é que existe no mundo hoje a falta, essa necessidade que falta, essas crises que existem, é justamente porque cristãos não se posicionaram na condição de que Deus colocou ele. Porque as coisas não estão com as pessoas certas. Sabe por que existem crises financeiras por aí? Porque a verdadeira riqueza deveria estar na mão de quem Deus colocou riquezas. Ou seja, para quem não tornou rico de verdade. Se Deus nos tornou rico de verdade, as riquezas também deveriam estar nas mãos dos verdadeiros ricos. Entenda isso, queridos. Se Deus nos colocou autoridade de governo, as autoridades de governo também deveriam estar na mão das pessoas certas. A justiça que Deus colocou em nós, queridos, deveria também estar na mão dos justos. E é por isso que nós vemos o mundo se perder por aí, porque muitos não entendem a palavra que já foi liberada, que já foi consumada na cruz para nós. Quando Jesus morre na cruz, queridos, ele quebra a única forma de nos fazer rico, ele quebra esse conceito de o dinheiro ser a única forma de nós ser rico. Porque então nós, como no mundo, entendemos isso. A única forma de ser rico é ter muito dinheiro. Mas Jesus Cristo na cruz, quando ele morre, ele nos torna ricos. Porque, queridos, com ou sem o dinheiro, o cristão ele é rico, ele transborda daquilo de tudo que ele tem, porque Deus o capacitou isso como uma identidade do cristão. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, queridos, entendam hoje que as coisas de Deus, ela não é conquistada pelo esforço, mas sim pelo entendimento da palavra de Deus. Eu preciso saber em qual posição que eu estou e também eu preciso entender o que Deus já fez por mim, o que já foi feito na cruz por mim. Porque a palavra deixa bem claro, queridos, que a promessa para a igreja não é a cura. A promessa de Deus é saúde. Deus não quer ficar curando ninguém para ficar enfermo, depois cura de novo. Não, queridos, Deus já está te dando saúde. A saúde para que você seja saudável sempre. O propósito de Deus não é só a provisão, de ficar só provendo, mas é que você viva em abundância. O propósito de Deus, queridos, não é que você seja uma pessoa melhorada, mas não, Deus te fez novo, queridos. Agora Cristo habita dentro de você. Essa é a diferença. A religião, às vezes, ela traz o nosso entendimento de que ela tenta nos tornar aquilo que Cristo já fez.
E às vezes nós colocamos isso como forma de vestimenta, forma de conduta, forma de andar, queridos, mas às vezes isso vai nos deixar diferentemente do que deveríamos ser. Nós nos tornamos soberbos, achamos que somos melhores que todo mundo e acha que nós sabemos de tudo, mesmo sem ter resultados. Então, queridos, Deus quer colocar em nós esse entendimento de que o que você busca em Deus está liberado para você já. Você só precisa se posicionar na condição de entender de que a graça de Deus quer dizer isso. Esse é o favor imerecido de Deus para nós. Porque, queridos, olha, nós precisamos entender que existe uma condição que hoje, imagina você agora passando por uma dificuldade, por uma luta, seja ela qual for, vamos dizer assim, eu estou desempregado. Mas olha só, se Jesus estivesse lá na sua frente para resolver o seu desemprego, você acha que Jesus resolveria ou não? Se você estivesse talvez enfermo, se você estivesse agora doente, ou tivesse com esse problema qualquer, se Jesus entrasse no meio desse problema, você acha que esse problema continuaria do mesmo jeito que está? Claro que não, meu querido. Então por que você já não entendeu isso antes? Que você está carregando a presença de Deus já dentro de você? A diferença, queridos, que essas condições estão diante de nós é porque depende do seu relacionamento com o próprio Cristo. Como que você relaciona com Ele? Como você lida com a presença de Deus dentro de você? Você precisa se ver como um cristão. O cristão quer dizer um mini Cristo, um pequeno Cristo. Ele precisa entender que é isso que ele carrega. No livro de 1 João, no capítulo 4, versículo 17, é assim, nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos o quê? Confiança. Porque qual Ele é, ou seja, como Ele é, somos nós também neste mundo. Ou seja, o próprio livro de João está dizendo, 1 João está dizendo que como Jesus é, nós também somos nesse mundo. Aí como o cristão não lê a Bíblia, não tem costume de levar isso para a prática vivida, ele não entende que ele é como Cristo é nesse mundo. Essa é a realidade. Não, as promessas estão liberadas para quando eu for. Meu querido, entenda que Deus te colocou algo poderoso. Deus já te deu uma nova identidade, agora você carrega algo novo. Ele fez essa troca com você, agora você carrega a identidade dele e ele pegou a sua. Quem você era antes, independente de quem você foi, você não é mais, agora você é uma nova criatura. Então, queridos, entenda isso, hoje você é como Jesus é. A graça hoje, queridos, é o que é? A gente se entende hoje como um favor imerecido. Mas quando você vai para a Bíblia Sagrada, você entende que tudo tem um princípio. Por mais que a graça seja merecida, alguém mereceu alguma coisa. Aí você entende que Cristo, Ele se sacrificou, Ele passou tudo na cruz para que você hoje tenha essa liberdade, essa transformação na sua vida. Muitos cristãos acham que não. Eu acho que eu mereço ser enfermo. Mas quando você acha que você merece, queridos, você tem que entender o lado de Cristo, entender e achar Cristo nisso. Porque você precisa entender que Jesus também merece que você seja curado. Porque Ele não sofreu em vão, você precisa entender isso. Tem muita gente que acha que merece ser pobre, tem muita gente que acha que merece não ser abençoado. Mas olha, querido, o próprio Cristo, Ele merece esse reconhecimento de que você seja curado, que você seja próximo. Por quê? Para que o sacrifício dele não seja em vão por você. Se você, querido, não quer receber isso, se você não quer ser abençoado, se você não quer ser próximo, não faça por você, então, não faça pelo próprio Cristo, para que o sacrifício dele na cruz seja reconhecido através da sua vida. Porque você agora entende que não é mais por você, agora é a vida de Cristo em você, é a transformação de Deus na sua vida. Como eu estou entendendo isso, diga amém? Amém. A mesma pessoa, que nasceu, ou seja, eu nasci no ventre da minha mãe, mas agora eu não sou mais a mesma pessoa, porque eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Você é um resultado de um novo nascimento, querido. Porque por mais que você seja bom, seja bonito, seja saudável, independente de como você seja, agora você tem uma versão perfeita. Agora muito mais ainda você tem uma versão saudável, uma versão transformada. Porque os mesmos poderes da palavra de Jesus, que estava na boca dele, quando ele falava, ide, seja curado, seja transformado, agora também está na sua boca. Então você começa a declarar as mesmas coisas. Por que, queridos, a palavra de Deus fala que, às vezes, quando nós colocamos, igual eu já disse aqui, no contexto de religião, a gente quer mudar a nossa forma de vestir, entre outras condições. Mas a única verdade que você precisa entender, queridos, é que nós somos revertidos pelo próprio Cristo. Nós somos transformados. Eis que tudo se fez novo em nossa vida
Quando você vai voltar para a palavra de Deus, eu já vou encerrar, você vai ver que antes, para as coisas acontecerem, alguém tinha que fazer alguma coisa. Quando vai para a história de Moisés, Moisés tinha que tocar tocar no mar, ele tinha que tocar na rocha. Mas agora, queridos, o que foi liberado para nós é que nós precisamos entender que nós estamos numa aliança superior, é que não é mais fazendo, agora é falando. Porque foi através de uma confissão que eu fiz e crendo com o coração é que eu fui salvo. Eu criei em Jesus e confessei que Ele é meu único Salvador e fui salvo. Foi pelo que eu falei, foi pelo que eu pronunciei. Eu não precisei fazer nada, porque Ele já fez por mim. Enquanto na época, no Velho Testamento, muitos tinham que fazer suado. Hoje eu não preciso fazer, eu só preciso entender que eu tenho que receber algo que já foi liberado para mim. Então, queridos, hoje, essa nova aliança superior liberada para nós, muitos estão deixando de desfrutar, de viver algo que é soberano em Deus, algo que faz você avançar em Deus. O cristão, ele deve andar por fé. A palavra deixa bem claro que o justo viverá pela fé. E a Bíblia também deixa bem claro que é impossível, sem fé, é impossível agradar a Deus. E queridos, e hoje, muitos cristãos estão colocando a fé como um padrão de esperança. E quando nós colocamos fé como esperança, nós ignoramos exatamente o que a fé é. Porque a Bíblia, no contexto, no grego, quando você vai ler fé, ela está querendo dizer que é tomado. Sabe, imagina você tomando algo assim e pegando para você, isso quer dizer fé. Não é algo que você tem esperança ou você está achando, vai acontecer que isso já é esperança, não é fé. A fé é quando você toma aquilo para você, eu já sou curado, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que eu sou curado, que eu sou transformado, e aí sim você está vivendo em fé. Quando você entende, naquela mulher, no fluxo de sangue, ela estava, quantos anos no fluxo de sangue? 12 anos. Queridos, olha só, é uma história interessante, como eu já disse, eu já vou terminar, mas é uma história poderosa, porque quando a Bíblia está falando sobre 12 anos, não é à toa, né? Tem uma numerologia aí, tem 12 anos. Mas Jesus, quando ele estava, e essa mulher foi curada, Jesus estava a caminho de curar a filha de Jairo, que também tinha quantos anos? 12 anos, que diz a palavra de Deus. Não é à toa, queridos, que esse número 12 está aqui. Eu quero colocar para você que o entendimento do número 12 sempre simbolizou o povo de Deus. A nação de Israel eram 12 tribos, né? A Bíblia deixa bem claro que no peito, né, dos sacerdotes também tinham 12 pedras preciosas. Quando Jesus vai falar sobre os anjos que ele poderia chamar no momento que ele foi capturado ali para ser crucificado, ele falou que poderia chamar até 12 legiões de anjos. Então Jesus estava colocando essa condição, mas olha só, a Bíblia também deixa bem claro que eram 12 apóstolos de Cristo. E não é à toa, queridos, que Deus coloca isso, olha, porque quando ele está falando de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ele está falando de alguém que precisava ser curado. Mas quando ele fala da filha de Jairo, que também tinha 12 anos, ele estava falando de uma pessoa que precisava ser ressuscitada. E é isso que é poderoso, queridos, quando você vai aprofundando na palavra de Deus. Porque, queridos, a palavra, quando ela está falando sobre aquela mulher que precisava ser curada, 12 anos, é como se fosse a Bíblia está dizendo que a geração de Israel, vamos colocar na condição, a geração de Israel precisava ser curada. E aí quando vem falando também de que a igreja, que ela é formada por 12 apóstolos, ela foi formada através desses 12 apóstolos, nós precisamos entender também que nós somos uma geração que precisa entender que somos ressuscitados em Cristo. E olha só, queridos, é poderoso porque quando nós voltamos para a história daquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher nunca foi o foco daquele milagre. Imagina se Jesus tivesse, beleza, eu vou orar por cura agora, irmão, aí tem que receber a cura, mas não, Jesus não estava fazendo isso. Jesus estava indo a caminho da casa de Jairo. Só que no meio do caminho, uma mulher tomou uma decisão de ir falando assim, se eu apenas tocar na veste de Jesus, eu serei curado. Mas olha só, olha esse entendimento como é poderoso, porque quando aquela mulher, ela que a Bíblia deixa bem claro que ela já tinha gastado todos os recursos, ou seja, ela tinha tentado métodos diferentes, ela tinha feito coisas diferentes para ser curada, mas ao momento que ela tomou uma decisão diferente e ela foi lá e tomou a força aquela cura, a Bíblia deixa bem claro que ela recebeu na hora virtude, ela recebeu na hora poder de Deus. Mas é isso que nós precisamos entender, queridos, porque se você só vai receber de Deus algo ou seja, quem quiser
Quem quiser, né, tomar, vai precisar entender o que é tomar. É só buscar aquilo, ou então tomar aquilo que é seu por direito, que já está liberado nas regiões celestiais. Para nós, a região celestial, como eu já disse aqui, é o lugar onde você precisa buscar aquilo que já foi liberado. Isso que é fé, isso que é exercitar a fé. Através da confissão daquela mulher, se eu apenas tocar, é isso que faz com que você atraia a cura, a transformação para a sua vida. Então, queridos, a fé não é esperar um milagre, é já saber que esse milagre já aconteceu. Porque aquela mulher tinha convicção que se eu apenas tocar, eu serei curado. Ela estava com uma convicção, ela não tinha feito nada, mas ela tinha certeza que se ela tocasse, ela seria curada. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Não ficar esperando as coisas acontecerem. Isso aí já é esperança, isso aí não é fé. Porque onde tem fé, queridos, Deus se manifesta. Onde tem fé, Deus se manifesta. Quando estão entendendo isso aqui, diga amém. Querido, então, entenda isso. Talvez você esteja mantendo o seu método há anos aí, da mesma forma, da mesma maneira. Mas Deus quer, queridos, talvez que você mude a forma. Enquanto você está investindo em métodos e formas diferentes de alcançar aquilo que já está liberado para você, você só precisa tomar. Comece a ter essa atitude de tomar. Moisés também é outro exemplo de uma pessoa que permanece no método. Porque a palavra de Deus foi declarada para ele dessa forma, para que ele batesse na rocha, para que da rocha saísse água. E aí, anos depois, eles voltaram para o mesmo lugar ali, e quando volta, ele recebe a instrução do próprio Cristo para fazer diferente, mas aí o que Moisés faz? Usou o mesmo método. E é isso que nós precisamos entender, queridos. Deus, ele mudou a forma de como alcançar as coisas, e nós precisamos se moldar a essas condições. E aí, queridos, essa forma de como Deus age, ela está no Espírito, no próprio Espírito de Deus. Então, a direção de Deus para você hoje nessa mensagem, quer dizer, é que você tenha intimidade com o próprio Espírito Santo, converse com Ele. Porque assim, hoje você não vai precisar do cajado, não vai precisar de nada, tenha nas suas mãos, mas agora você só precisa falar com Ele, que as coisas vão acontecer. Hoje nós vemos, queridos, que hoje existem vários costumes, né? Quando você entra na igreja, para entender o mover do Espírito Santo de Deus, tem pessoas que rodam no banco, tem pessoas que pulam, tem pessoas tem pessoas que já gostam de correr, pessoas que já gostam de gritar. Mas se a gente pega isso e coloca como um método, nós ignoramos o que o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer na nossa vida. Porque quando você vê alguém rodando no Espírito, vamos dizer assim, não quer dizer que não significa que a manifestação de Deus, a manifestação do próprio Espírito é só daquela forma. Ou seja, seu irmão está rodando, então Deus só manifesta daquela forma, e não é bem assim. Seu irmão está correndo, está rindo, está gritando, não é só assim, meu querido. Deus tem muitas formas de agir, muitas formas de trabalhar. Deus se manifesta de acordo com vamos dizer assim, ele se adequa à condição que está no momento. Hoje a gente vê que existe a questão cultural, existe a questão da comunidade. Hoje muitas igrejas que têm o costume, que têm as suas origens, vamos dizer assim, africanas, elas têm o costume de rodar, né, de cair no chão, de pular, na manifestação do Espírito Santo. Outras que já têm origens americanas, elas já têm o costume de correr, de dar risada, de pular, de gritar. Não significa que está errado, meu querido, mas olha só, nós precisamos não achar que isso é um padrão ou um método de manifestação do Espírito Santo, não. Nós precisamos descobrir como que Deus quer trabalhar na nossa vida, qual que é a nossa identidade. E aí, meu querido, a pergunta para você nessa noite é: como que Deus quer te usar? Isso é poderoso, querido, isso transforma a nossa vida. Porque quando você vai ler a palavra de Deus, você vai ver as curas que Jesus fez. Ele nunca fez uma cura de forma diferente. Ele tacou barro no olho lá do cego para que fosse curado. E aí você vai entendendo, queridos, que Deus fez de formas diferentes. Não quer dizer que não vai ser com você também, queridos. O Espírito Santo de Deus, ele se move de uma forma diferente. Ele não copia ninguém. E aí, dessa forma também nós também não devemos agir da mesma forma. Copiar o irmão, está ali cheio do Espírito Santo, eu tenho que fazer igual a ele. Não, meu querido, Deus quer usar você de uma forma diferente. Então hoje, meu querido, já quero encerrar para que você entenda isso. Essa é a graça de Deus que foi liberada para nós. Porque nós mesmos não temos condições nenhuma. Deus, ele se fez sofredor por nós. Ele se fez pobre por nós. Para que nós hoje possamos viver em abundância, possamos viver em liberdade.
É isso que Deus colocou para nós. Nós já somos salvos, sim, mas Deus quer que nós reinamos também. Reinemos em vida, porque a palavra de Deus declara isso. Então esse é o papel do cristão de verdade, é o cristão que entende o posicionamento em que ele deve estar. Então, queridos, busque de Deus, busque direção, busque um posicionamento e esteja disponível para as bênçãos do Senhor. Estão liberadas para nós. A Bíblia deixa bem claro que as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós. Não é você que corre atrás de algo, não é você que faz, porque já foi feito por você. Então isso está disponível para nós. Amém, queridos? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Espero que Deus continue falando no coração de cada um. Amém. Então entenda isso, queridos. Hoje o que nós precisamos entender é que quando vamos ler a Bíblia, existe uma tipificação de Cristo em toda ela. Então quando nós entendemos isso, nós também nos mudamos nosso posicionamento. Agora eu sei que eu carrego na minha língua morte e vida, então eu vou falar daquilo que eu carrego. Então eu vou pronunciar aquilo que eu carrego. Se eu carrego Cristo, eu vou falar de Cristo. Eu vou viver Cristo em mim. Porque a Bíblia deixa bem claro que diz que a única esperança da glória é Cristo habitando em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Essa que é a esperança que nós temos em Cristo. É a esperança de glória. Não está falando a esperança de que eu vou sofrer mais um bocadinho. Não é isso, queridos. Nós vamos romper, nós vamos avançar. Amém? Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. Então vamos orar. Deus, te damos graças, pois o Senhor é bom. Muito obrigado por essa palavra. Senhor,